Em 1975, apresentada a emenda à Constituição de 69, permitindo a dissolução do vínculo matrimonial após 5 anos de desquite, separação de corpos ou 7 de separação de fato. Em sessão do dia 8 de maio de 75, a emenda obteve maioria dos votos, 222 contra 149, porém insuficiente para atingir o quórum exigido de 2/3. Em 1977, o divórcio foi instituído oficialmente com a emenda constitucional do número 9, de 28 de junho de 77, regulamentada pela lei do dia 26 de dezembro do mesmo ano, de autoria do senador Nelson Carneiro. A nova norma foi objeto de grande polêmica na época, principalmente pela influência religiosa que ainda pairava sobre o Estado. A inovação permitia extinguir por inteiro os vínculos de um casamento e autorizava que a pessoa casasse novamente com outra pessoa. Até o ano de 77, quem casava permanecia com um vínculo jurídico para o resto da vida. Caso a convivência fosse insuportável, poderia ser pedido o desquite, que interrompia com os deveres conjugais e terminavam com a sociedade conjugal. Significa que os bens eram partilhados e acabava com a convivência sob o mesmo teto, mas nenhum dos dois poderia recomeçar sua vida ao lado de outra pessoa, cercado da proteção jurídica do casamento. Naquela época, também não existiam leis que protegiam a união estável e resguardavam os direitos daqueles que viviam juntos informalmente. A lei do divórcio aprovada em 77 concedeu a possibilidade de um novo casamento, mas somente por uma vez. O desquite passou a ser chamado de separação e permanecia até hoje como um estágio intermediário até a obtenção do divórcio. Foi com a Constituição de 1988 que passou a ser permitido divorciar e recasar quantas vezes fosse preciso. A Constituição de 88, em seu artigo 226, estabelece que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, mas desde que cumprida a separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Merece destaques especiais no texto da Constituição e seu regulamento no Código Civil em 2002. E o reconhecimento de outras formas de constituição familiar, além da via do casamento, incluído o reconhecimento de uniões estáveis. Em 89, a lei do divórcio de 77 foi eliminada e a restrição à possibilidade de divórcios sucessivos. Em 2007, promulgada a lei de 4 de janeiro de 2007, o divórcio e a separação consensuais podendo ser requeridos por via administrativa, dispensa a necessidade de ação judicial, bastando que as partes compareçam assistida por um advogado a um cartório de notas e apresentar o pedido. Tal facilidade só é possível quando o casal não possui filhos menores de idade ou incapazes, desde que não haja litígio. Em 2009, a lei modificou a lei de introdução do Código Civil, compatibilizando o lapso temporal do divórcio realizado no estrangeiro com a sistemática constitucional. Em 2010, aprovada em segundo turno a PEC do divórcio, restando sua promulgação pelas respectivas casas legislativa, Câmara do Deputado e Senado Federal. A pretensão normativa foi sugerida pelo Instituto Brasileiro de Direito da Família, pretendendo modificar o artigo 6º, 226 da Constituição Federal. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio sendo suprimido e requisito de prévia separação judicial por mais de 1 ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Aprovado finalmente o divórcio direto no Brasil.
Quando os evangélicos abraçam a atitude da cultura em relação ao casamento, eles desistem de um pedaço gigante de sua testemunha profética à cultura. O amor sacrificial de um marido por sua esposa deveria ser uma recenação de respeitosa e contracultural do amor de Cristo por sua noiva. Assim, o casamento cristão torna-se uma testemunha crucial para a verdade do Evangelho. Temos que saber de onde viemos para saber como chegamos até aqui. Subtópico 2, o divórcio no seu aspecto moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, a Escritura define no seu aspecto moral. A convenção de evangélicos, a cultura do divórcio, adoece para a santidade do casamento na vida de um país. A maior ameaça à santidade do casamento hoje não é tanto que os incrédulos o corrompam, mas que os cristãos se recusem a preservá-lo e defendê-lo em suas próprias casas. As convenções do Brasil divergem muito no conceito de um pastor divorciado deve ou não estar à frente de uma igreja. De qualquer forma, o divórcio não é permitido entre pastores no caso de infidelidade conjugal por parte de sua esposa. Irmãos e irmãs, de qualquer forma, você se divorciou por causa de traição, não consegue mais ser um só com o outro. Amém. É um direito que te cabe, mas como cristão, vivendo junto ou não, você terá que liberar o perdão. Um cristão que se divorcia coloca sua felicidade antes da sua devoção a Cristo. Os evangélicos modernos levaram a aceitação longe demais e que as igrejas se tornaram tolerantes demais com o divórcio. Os evangélicos estão tão preocupados com as chamadas guerras culturais, como o aborto, casamento gay, e que o divórcio entre eles foi largamente ignorado. O divórcio se dá na esfera legal e, ao mesmo tempo, moral. Tópico 3. O divórcio e a prática pastoral. Subtópico 1. A pessoa do divorciado. Pelo projeto de Deus, o casamento é a relação humana mais íntima possível. Sua vida está entrelaçada com a vida do seu cônjuge, mesmo em um casamento conturbado, hein? Bom, isso torna o divórcio doloroso para um cristão. Muito. Tem um impacto e causa danos dos quais você precisará de ajuda de Deus para se curar. Você pode estar familiarizado com a simples afirmação de que Deus odeia o divórcio ou repúdio, encontrado em Mateus 2,16. Ele não odeia as pessoas que se divorciam, mas sim o dano que isso faz a todos os envolvidos. Se você está passando por um divórcio ou se divorciou, você precisa de ajuda, força e sabedoria mais do que nunca para seguir em frente. Um cristão deve mudar seu comportamento conforme necessário. Ele deve procurar a ajuda de um conselheiro qualificado. Ele deve continuamente clamar a Deus por sua ajuda. Pode haver situações em que a saúde mental, física ou espiritual requer alguma forma de separação e conselhos adicionais que seriam bem sábios. Também pode haver razões financeiras para fazê-lo, mas isso envolve questões jurídicas. Mesmo assim, a ideia do fim do casamento pode ser extremamente difícil para um cristão que está comprometido em permanecer casado por toda a vida. Em circunstâncias extremas, os crentes podem deixar a relação e permanecer casados uns com os outros, mas são orientados a trabalhar para se reconciliar, pois o Espírito de Deus lhes permite perdoar e fazer as mudanças necessárias. Subtópico 2. O divorciado como cristão. Ao longo das décadas, o divórcio tornou-se comum o suficiente para afetar
todos os cantos da sociedade, incluindo a igreja. As congregações têm que equilibrar suas convicções e seu senso de acolhimento, defendendo a instituição do casamento, enquanto ainda oferece um lugar de apoio para aqueles que estão passando pelo divórcio. Bom, mas as igrejas têm sido eficazes em reduzir o estigma que vem com o fim de um casamento? Os cristãos podem se divorciar por abuso doméstico? Meu sentimento me fazem querer dizer que sim, os cristãos podem se divorciar por abuso. Mas como cristãos, não somos chamados a seguir nossos sentimentos. Somos chamados a seguir Deus e obedecer a sua palavra. Enquanto um cônjuge abusivo não merece um parceiro comprometido e amoroso que ainda tenta honrar o voto do casamento, Deus não merece isso. Cristãos em um casamento abusivo são chamados a não se divorciar em honra a Deus e não ao abusador. Muitas mulheres se omitem porque o fator é que vem a mulher por medo e por vergonha da comunidade religiosa em que vivem. E quando buscam ajuda de seus líderes, muitas vezes escutam que elas devem orar e que a mulher deve ser submissa a seu marido. Submissão é uma palavra que, se não for analisada de maneira coerente dentro do contexto bíblico, pode muitas vezes causar estragos irreversíveis na vida de muitas mulheres com traumas psicológicos. Devemos entender que essa palavra não cabe somente à mulher, mas para todos. Vamos separar essa palavra submissão e podemos compreender melhor. Cada um tem uma missão em um casamento. E a da mulher é de auxiliadora do marido, mas será que alguém pode auxiliar a quem te fere e te machuca? Praticamente é impossível, irmãos. O homem que realmente teme a Deus, ama, cuida, protege e respeita a sua esposa e, consequentemente, terá ao seu lado alguém para auxiliá-lo a alcançar um ministério forte. Não pense que isso só acontece lá fora, dentro das igrejas acontece muito. Novamente, separe-se do abuso que está ocorrendo e diga a alguém imediatamente. Procure ajuda e denuncie. Se necessário, peça medidas protetivas nesse caso. Você estará dando a chance para que ele se arrependa e busque a mudança de comportamento, mas continue a amar e perdoar através do poder de Jesus Cristo. Em Efésios 5, 23 ao 33, observamos que há recomendações para ambas as partes e concluímos que, devido à má interpretação ou uso de pequenos trechos da Escritura em benefício próprio, muitas mulheres em seus lares cristãos têm sofrido com relacionamentos abrutalhados, autoritários e ditatoriais. E com muita frequência vemos esses casos culminarem em feminicídios que deixam toda a sociedade estarrecida. Devemos entender, irmãos, ainda que aonde Cristo verdadeiramente habita, não há violência. Quando um homem não teme e não segue o que está nas Escrituras, ele sim é um descrente. E a partir do momento que esse homem agride sua esposa e fere toda a sua família, ele já abandonou seu lar há muito tempo. E que não só as mulheres terminam sendo afetadas, mas os filhos também. Pois muitos desses meninos podem vir a se tornar potenciais agressores e as meninas, por sua vez, acharem que é normal sofrer qualquer tipo de agressão masculina. Nós, como igreja, não podemos fechar os olhos para a violência doméstica dentro e fora da igreja. É preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílios espiritual e psicológico. Para concluir, o meu pensamento é que nós terceirizamos tudo. O homem não é mais o cabeça. Sim, pode ser a mulher. Aquela que educa não é mais a mãe, pode ser a babá, um celular, a professora do ensino secular ou até a avó. Quando iremos acordar e enxergar que o mesmo ocorre em nossas igrejas?
Sim, casais que estão com problemas conjugais, no sexo, falta de diálogo, respeito, prostituição, adultério virtual, sim, porque isso é real em vários lares cristãos. E o que as igrejas fazem em relação a isso? Elas terceirizam o trabalho. Sim, afinal é para isso que serve o jantar de casais, não é mesmo? A igreja convida, ou melhor, ela paga um casal para vir falar das suas experiências sexuais. Precisamos de menos festas nas igrejas e mais acolhimento, mais aconselhamento pastoral. Uma pessoa, por mais que seja PhD, que você convide, não pode te conhecer mais do que o seu pastor local. Graças a Deus, chegamos ao final desse ensino. Esse tema, irmão, vai ser polêmico em classe, principalmente na classe das mulheres. E elas precisam ser ouvidas, mas temos que encarar uma realidade real dentro de nossas igrejas, que há tantas separações, tantos divórcios. Precisamos de mais acolhimento e mais aconselhamento pastoral. Precisamos, irmãos, precisamos ser ouvidos e entendidos. Amém? Que o Espírito Santo possa falar muito mais ao coração seu, que você, professor, possa ser conduzido, porque você vai ser muito interrogado, muito indagado domingo. Amém? Que o Espírito Santo possa te ajudar. Deus abençoe você, a sua casa, o seu casamento, o seu ministério. Amém? Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.